Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor, ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então, o povo clamou a Moisés, e, orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que, no Egito, comíamos de graça, ou dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência, semelhante à de bdélio. Espalhava-se o povo, e o colhia, e em moinhos o moía ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, o seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando, de noite, descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então, Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, à terra que, sob juramento, prometeste a seus pais. Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então, descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti, o porei sobre eles, e contigo, levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20. Mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou, e tu disseste: dar-lhes-ei carne, e a comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém, o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo, verás se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés, e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então, o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e, tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, ou mais, depois, nunca mais. Porém, no arraial, ficaram 2 homens, um se chamava Eldade, e o outro, Medade. Repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então, correu um moço, e o anunciou a Moisés, e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém, Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois, Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então, soprou um vento do Senhor,
E trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de 2 covados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia, e à noite, e o outro dia e recolheu as codornizes, o que menos colheu teve 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote-Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote-Atavá partiu o povo para Zerote e ali ficou. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam, vós, 3, saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então, o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois, chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então, disse, vou ouvir, agora, as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu, e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então, disse Arão a Moisés, vai. Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que, saindo do ventre de sua mãe, tem a metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés, e se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e, depois, recolhida. Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois, o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor, todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os seus nomes, e da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Hori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Pauti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Asser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofsi. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas.
Assim, subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak, e Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois, vieram até ao vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés, e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhes conta, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e, verdadeiramente, mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades, muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Veia. Subamos e possuamos a terra, porque, certamente, prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E, diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então, Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então, nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, ou não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Respondeu Moisés ao Senhor: Os egípcios não somente ouviram que, com a tua força, fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra, ou ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem, de dia, e, numa coluna de fogo, de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que, antes, ouviram a tua fama, dirão: Não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia e como também perdoas a este povo desde a terra do Egito até aqui.
Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia, me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale, mudai, amanhã, de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois, disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Ouço as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto, cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim, murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores 40 anos neste deserto e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim, e neste deserto, se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo, eis-nos aqui e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém, Moisés respondeu, por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis a espada, pois, uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente, tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então, desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar. E ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto ou em oferta voluntária, ou, nas vossas festas fixas, apresentardes ao Senhor aroma agradável com o sacrifício de gado e ovelhas. Então, aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, trará a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um rim de azeite. E de vinho para libação prepararás a 4ª parte de um rim para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares de 2/10 de um efa de flor de farinha, misturada com a 1/3 parte de um rim de azeite. E de vinho para libação oferecerás a 1/3 parte de um rim ao Senhor, em aroma agradável. Quando preparares novilho para holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor. Com o novilho, trarás uma oferta de manjares de 3/10 de um efa de flor de farinha, misturada com a metade de um rim de azeite. E de vinho para libação trarás a metade de um rim, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor.
Assim se fará com todos os novilhos, carneiros, cordeiros e bodes. Segundo o número que oferecerdes, assim o fareis para cada um. Todos os naturais assim farão estas coisas, trazendo oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se também morar convosco algum estrangeiro ou quem quer que estiver entre vós durante as vossas gerações, e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vós outros como para o estrangeiro que morar entre vós, por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós sois, assim será o estrangeiro perante o Senhor. A mesma lei e o mesmo rito haverá para vós outros e para o estrangeiro que mora convosco. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando chegardes à terra em que vos farei entrar, ao comerdes do pão da terra, apresentareis oferta ao Senhor. Das primícias da vossa farinha grossa apresentareis um bolo como oferta da eira, assim o apresentareis. Das primícias da vossa farinha grossa apresentareis ao Senhor oferta nas vossas gerações. Quando errardes e não cumprirdes todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés. Sim, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou e daí em diante, nas vossas gerações. Será que, quando se fizer alguma coisa por ignorância e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho, para holocausto de aroma agradável ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação, segundo o rito, e um bode, para oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes será perdoado, porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado perante o Senhor, por causa do seu erro. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel e mais ao estrangeiro que habita no meio deles, pois no erro foi envolvido todo o povo. Se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles habita, tereis a mesma lei para aquele que isso fizer por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo. Pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento, será eliminada essa pessoa, e a sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés, e a Arão, e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Então, disse o Senhor a Moisés: O tal homem será morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou-o, pois, toda a congregação para fora do arraial, e o apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto, presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. Para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: Basta! Pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto.
E falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: Vá amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo. E, pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo, ou basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: Ouvi agora, filhos de Levi. Acaso, é para vós outros coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar, Corá, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo? Ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e todo o teu grupo junto estáis contra o Senhor, e Arão, que é ele para que murmureis contra ele? Mandou Moisés chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, porém, eles disseram: Não subiremos. Porventura, é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campo e vinhas em herança, pensas que lançarás pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. Então, Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: Não atentes para a sua oferta, ou nem um só jumento levei deles e a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: Tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu, e eles, e Arão, amanhã. Tomai cada um seu incensário e neles ponde incenso, trazei-o, cada um seu, perante o Senhor, 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, neles puseram fogo, sobre eles deitaram incenso e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação, e então, a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: Ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso, por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: Fala a toda esta congregação, dizendo: Levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então, se levantou Moisés e foi a Datã e a Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. E disse à congregação: Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então, disse Moisés: E nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes como todos os homens morrem e se forem visitados por qualquer castigo como se dá com todos os homens, então, não sou enviado do Senhor. Mas, se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então, conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo dele se fendeu. Abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo, ou a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: E não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Disse o Senhor a Moisés: Dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal,
que tinham trazido aqueles que foram queimados, e os converteram em lâminas para a cobertura do altar. Por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho, que não for da descendência de Arão, se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por Moisés. Mas, no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. E então, se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, ou já começou a praga. Tomou Arão, como Moisés lhe falará, correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, foram os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés, à porta da tenda da congregação, e cessou a praga.